Bom dia! Estou aqui para mais uma live da série Caminhos de Parto. Desta vez eu vou conversar com a Laila Coelho. Pelo Instagram ela tá lá, Laila Nascer. Ela é doula, então é a primeira vez que eu recebo uma doula. Para quem não conhece essa série, eu faço com doulandas e elas contam um pouco sobre o seu caminho, do gestar, as suas escolhas, expectativas, medos, o parto em si, os impactos do parto, e enfim, todo esse processo que envolve escolhas, e que é muito lindo, muito único, muito próprio, né? E também já fiz com uma obstetra da linha humanizada, com uma enfermeira obstétrica de parto que acompanha parto domiciliar. E hoje eu vou conversar com a Laila. Ela iniciou seu caminho na doulagem aqui em Curitiba, com o grupo Doulas Curitiba. E ela está em Portugal já há alguns anos e atuando lá nesse momento, cenário pandemia. E na verdade eu fui convidada por ela para essa live e a gente achou que fazia sentido inserir nessa série. Então, para quem não conhece também, fica o convite de entrar no portal Universo Materno, que é uma iniciativa da Unitar, assim como o projeto Parto com Apoio, que leva para dentro, né? O portal ele é como um guarda-chuva hoje para nós, dentro do virtual. A gente tem uma casa, um espaço físico, né? A Unitar, Cultura Corporal, que inclusive está crescendo agora em tempos de pandemia, em obra, e que para nós é uma alegria. E também tem esse espaço do virtual, onde nós temos muitas mulheres parceiras, mães empreendedoras, que estão oferecendo seus serviços de forma online, entendendo que ainda é tempo de nos isolarmos, de estarmos em casa em segurança com os nossos filhos, ou enfim, gestando. E claro que agora há muito tempo se passou da pandemia e a gente também vai se redesenhando dentro de todo esse cenário. E por isso que a Laila entendeu também que faz sentido a gente se colocar e se reconhecer, né? Como que a doula entra, como que a mulher está. E aí a gente vai olhar para todo esse contexto, desde o início lá da pandemia, como é que a gente se colocou, né? Quais foram as experiências que foram acontecendo para nós e que podem ajudar vocês, mulheres que estão, às vezes, tentando engravidar e estão inseguras também, né? Em relação a tudo como está acontecendo, que é tudo tão novo, né? E aí, enfim, vou chamar a Laila e temos muito a conversar aqui. A Mela está aqui, a Mela é minha irmã gêmea, sócia proprietária da Tá? A Mela que estava em contato com a Laila, já fizeram uma live juntas. Laila, Olá! tudo bom? Vocês são parecidas mesmo, eu nunca sei se eu tô falando com uma ou com outra. Fizeram uma live juntas mês passado, eu acho, né? Tu e a Mela. Sim. Então, a gente está se conhecendo agora, sim, né, Laila? Hoje a gente conversou Foi. agora há pouco e eu tô adorando ouvir a tua história, né? Falei, bom, vamos parar de conversar para a gente começar a live, né? E aí eu achei muito lindo Sim, o teu sim, com caminho. certeza. Oi? Tu tá me ouvindo bem? Porque eu acho que talvez minha rede esteja baixa. Tô te escutando, eu acho que tu pode subir um pouco a imagem para aparecer o teu rosto inteiro. Tá bem, deixa eu tentar subir aqui. Então, tá. Hum, Tem que apoiar com alguma coisa. É que antes que nós estávamos conversando, a tela estava inteira e estava certa. E agora eu tenho que de novo. Acho que agora deu. Ai, que legal. Então, Laila, a gente teria muita coisa para contar, assim, sobre a vida pessoal, esse caminho profissional com a doulagem, que é muito lindo, eu sempre considero, né? Porque a gente faz essa escolha, assim, é uma verdade interna, né? Tão grande, nossa, de seguir esse caminho como doula, né? E, enfim, mas aí até me chamou muita atenção, né? Tu me dizer que tu tá voltando, né? Que aí dentro dos teus movimentos de vida, que envolveu tua maternidade, o âmbito profissional no meio acadêmico, esse olhar para agora eu posso voltar, né? A atuar como doula, como tu já vinha fazendo aqui em Curitiba por um bom tempo, né? E que, enfim, é algo muito especial para ti, assim como é para mim, né?
E, sim, e mesmo sendo em tempos de pandemia, né? Porque não sei como foi em Portugal, né? Então, para contextualizar, fazem 6 anos que tu tá aí, né? Tu me falou? Tu quer me dizer onde que tu... sim, sei. Eu moro no norte de Portugal, perto do Porto. A cidade se chama Vila Nova de Famalicão. Nós construímos nossa casa faz agora, terminou de construir, assim, a construção, que demorou uns 3 anos da Ana, assim, demora bastante para construir aqui também. Não, o mais legal que eu achei é que tu foi para fazer o teu doutorado e não voltou, né? Não voltou para o Brasil. É, O teu amor, mas tudo bem. que lindo. O João me fez, o João me fez ficar cá. O João é meu companheiro, meu marido, pai dos meus filhos. E ainda bem que ele me prendeu aqui, porque eu também podia ter levado ele para o Brasil, mas decidimos que aqui, por agora, é o melhor caminho. Sim, Talvez isso mude, a gente também é aberto para isso, talvez daqui a algum tempo a gente decida que o Brasil é melhor e a gente pode também fazer essa mudança. sim. E eu vou para o Brasil já na semana que vem para passar o Natal e o Ano Novo com a minha família, então também vai ser muito bom. A gente era para ter ido no início da pandemia e foram os voos todos cancelados, e como vocês sabem, não é? E agora a gente está a contar os dias, uma semana, para com as malas prontas já, para ir para aí. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Tô com muita saudade do Brasil. Eu sei que talvez esteja um pouquinho diferente do que eu tenho na memória, não é? Já fazem 3 anos que eu vim, e com a pandemia eu sei que talvez algumas coisas estejam diferentes, e culturalmente isso tem afetado também diferentemente os países, não é? Eu não sei como vai ser, não é? Aqui a gente tem algumas mudanças, mas as mudanças são mais sociais, assim, não são mudanças de relações. Então, as mudanças sociais são mais assim, as pessoas realmente ficam em casa e todas as pessoas ficam em casa, sabe? E a gente tem um pouco de diferenças em relação ao Brasil, porque eu converso com as minhas famílias, meus irmãos, e sei que nem todo mundo faz, e etc. Acontece também diferente, né? Porque culturalmente somos diferentes, não é? Sim, bem interessante isso que tu está falando, né? Eu acho assim que no início da pandemia, que ainda era tudo muito novo, os cuidados aqui também foram bem grandes. Inclusive, assim, todo mundo, o comércio parou, todo mundo tentando se reconhecer, né? E agora o que eu vou fazer, né? Tanto é que eu sou professora também, né? As escolas pararam, né? E que estão paradas, né? Na verdade, as particulares agora teve um movimento de retorno, inicialmente por estas atividades extracurriculares, mas enfim, aí as coisas estão mudando também, né? Porque aí tem toda uma questão do tempo que a gente já está em pandemia e do quanto as pessoas estão suportando em termos até de saúde mental, né? Tudo isso. Pensa o brasileiro como é para fora, né? O brasileiro é da puta pra rua, Sim. o brasileiro não é pra me tocar. Até Ah, eu tenho saudades, não tenho muitas saudades disso. nós, músicos, estão ali nas relações, estão vivendo, estão se encontrando, estão se tocando, né? O tempo todo. É muita coisa do calor humano, né? Eu digo que aqui em Curitiba é um pouco menos, né? As pessoas se tocam um pouco mais, até porque tem a questão do clima, do frio, né? Aquele céu típico cinza curitibano, tem assim um movimento de recolhimento que é um pouco maior do que em outros lugares do Brasil, porque o Brasil é enorme, né? Mas enfim, imagino o quão difícil tenha sido para, por exemplo, lá no Ceará, lá em Fortaleza, que teve um isolamento bem no início, muito grande, teve muito contágio em algumas regiões, né, específicas do Brasil. Aqui em Curitiba ainda era tranquilo, a gente sabia que era tranquilo, mas que a gente tinha que garantir o isolamento justamente para a coisa não ganhar proporções, né? E aí, assim, como doula, a gente estava assim dentro do cenário de parto, né? Como sendo assim, por um lado, a gente sabe o quanto tem benefícios a presença da doula, é algo que eu acho que é bem valorizado, assim, é algo conquistado até aqui em Curitiba. E claro que a gente sabe que não é de acesso a todas as pessoas, infelizmente. Tem uma certa elitização desse serviço, né, um afunilamento para uma mulher, inclusive, entender que existe a possibilidade de ter uma doula, o que é uma doula,
né? Claro, a gente não pode ser ingênua nesse sentido, mas com uma abertura já maior para atuar, para estar nas maternidades, para ser reconhecida, valorizada, enfim, por vários âmbitos, né? Seja pela mulher, porque a gente é contratada pela mulher, pelo casal, né? Quanto pela instituição que vai nos receber, pelos profissionais que vão aceitar a nossa presença, né? Porque aí a gente sabe que tem todo um caminho e que a gente está conquistando espaço, né? E aí veio a pandemia, é, deu uma travada, eu acho, Laila. E aí veio a pandemia, assim, para a gente também, nossa, e agora? Voltou, Laila. Ah, eu tinha caído, né? Desculpe. E aí, assim, aquela coisa da gente fazer as conquistas, né? As conquistas como doula de espaço. E aí veio a pandemia para fragilizar, de certa forma, isso também, né? Claro que, assim, é um momento que todo mundo está se enxergando ali agora, o que que eu vou fazer, né? E eu, assim, né, falando pessoalmente, fui acompanhando os movimentos dos obstetras, vendo como que cada um se coloca, das enfermeiras obstétricas, o cenário das maternidades, o que estava sendo permitido, o que estava sendo proibido. Então, assim, as primeiras semanas ali eu estava assim, paralisada, tentando entender, né, o que agora, né? Enfim, né, até eu contei para a Laila agora, na nossa ligação um pouco antes. Acho que eu posso contar agora, né, Laila, que foi bem do inicinho da pandemia, que eu fui para uma maternidade, assim, estava começando a estourar a pandemia, mas ainda não tinha fechado as coisas, né? Mas a gente estava entendendo esse movimento. E aí eu fui com um casal para a maternidade e estava naquela, assim, é importante não aglomerar, evitar pessoas, só o que for essencial realmente, né? Os serviços essenciais, né? E aí eu entrei na maternidade, tipo, consegui entrar, não teve proibição, então acompanhei um parto super longo, entrei para o centro obstétrico, a gente já com esse cuidado de máscara, de álcool gel, mas uma maternidade que valoriza bastante a presença da doula e por enquanto estava ok, né? E eu mesma ali achando que estava bem, eu não estava me sentindo insegura no sentido de me expor ou de expor as pessoas, assim, eu ainda estava eu dentro do meu super otimismo que eu tenho e tal, né? E aí, uma hora, Duas, eu também sou super otimista. por isso que somos doulas também, porque a doula não pode pensar em desgraça, a doula tem que estar ali vibrando o melhor de colocando ali, né? Do parto. E aí eu desci uma hora, não lembro por que razão, e a enfermeira-chefe, que eu já conhecia, me olhou assim e pensou, nossa, ela tá aí, né? E aí ela falou assim, na hora, assim, ela falou, olha, a partir de amanhã as doulas não vão mais entrar. As fotógrafas já estão proibidas. Estava entrando ou enfermeira obstétrica ou doula junto com o acompanhante, mas a partir de amanhã não vai mais entrar. E assim, para mim ainda fazia todo sentido eu estar lá, porque assim, se faz sentido para a mulher, porque independente de pandemia, as mulheres continuam parindo, continuam precisando de apoio, de suporte físico e emocional para viver o seu parto. Então, para Com mim, certeza, faz sim. sentido eu estar ali. Mas claro que eu entendi essas questões, porque a maternidade também estava se entendendo ali, né? O que poderia fazer no sentido de proteção de todos, né? E aí, assim, eu pensei, ufa, consegui, né? Tô aqui, que alegria, né? E aí, enfim, teve o nascimento, foi um parto super longo, muitas horas, e enfim, tudo sempre muito, muito especial, né? Eu digo que a gente renasce junto, aquela emoção e tudo. E aí tá, né? Aquela onda de ocitocina que deixa a gente feliz por vários dias. É uma nutrição, né? Tu que é da nutrição, né? Sim. A gente se alimenta realmente. E aí, a hora que eu tava indo embora, tem um trâmite de assinar, né? Por ter acompanhado. E tinha um casal que tava dando a entrada, fazendo a entrada na maternidade, e ela já estava no quarto. E ele estava ali, assim, naquele, né, assinando, passando informações, dados.
E eu sentado esperando para ela me atender, e ele falou para ela assim, mas não vai poder entrar a doula mesmo? Porque, nossa, porque para minha esposa é muito importante. E aí ela falou, não, não vai dar. E isso já era passado da meia-noite. Porque a hora que a enfermeira conversou comigo era de dia ainda, né? E aí Ah, pois era, já era outro dia. era outro dia. Então a orientação já tinha mudado, né? Devia ser meia-noite e pouco, 1 da manhã, assim. E eu vendo que, assim, o quanto para ele era importante, para a esposa, no caso, né, também, eu olhei para ele e falei assim, olha, eu sou doula, talvez eu acho que eu tenha sido a última que podia entrar, eu tô bem cansada, eu acompanhei um parto super longo, mas, eu acho que não vai ser... Enfim, eu vou me colocar à disposição, se vocês acharem que faz sentido e a maternidade permitir por eu já estar aqui dentro, eu posso acompanhar vocês como... E aí ele perguntou Sim. para mim, Isso que é amar a profissão, não é, Bruna? É tipo, pra gente é isso, sabe? É se sentir que realmente aquilo vale muito mais do que qualquer valor financeiro, que vale o que a gente carrega dentro de nós, é visceral mesmo, não é? Essa disposição, olha, essa ele está dedicação. dizendo que para ele era muito importante, para ela era muito importante. E aí ela, então, entrou em contato com uma autoridade lá, né, dentro das hierarquias, e ela falou assim, ela já está aqui. Ela já está aqui, ela acompanhou um parto, saiu desse parto. E, enfim, né, e os profissionais da maternidade estão lá trabalhando, passam o dia, estão lá, e parará, quando a vida acontece ali. E aí entenderam que tudo bem, que eu poderia ficar se ela entendesse, né, a gestante, que seria ok, né, se ela se vinculasse a mim, né? Se o casal entendesse que sim, se ela se vinculasse a mim. E aí ele falou, então tá bom, que bom, né? E aí, nossa, aí assim, eu fiz voluntariado no SUS no ano passado inteiro, e eu chegava com as mulheres já vivenciando seu parto. E a vinculação é muito rápida, daquela mulher que está ali naquela intensidade toda que é o parto, né? E aí chega uma doula, claro que é confortante, é indiscutível, eu acho, né? Assim, é uma abordagem muito sutil também, né? E aí, eu... Sim, é o contato, né? É o silêncio, é a presença amorosa, além das palavras, a vinculação ela tá realmente passa todas essas fases assim. É o olhar mesmo e o olhar muito pouco porque a mulher está dentro dela mesma e a vinculação é ali, a presença mesmo de alguém que está ali para cuidar daquela grávida, não é? É isso que a doula traz assim. Eu estou ali disponível pro cuidado. E não tem palavra melhor que cuidado mesmo. É muito lindo, né? E aí, enfim, aí foi um parto, assim, super rápido. A obstetra chegou um pouquinho depois de mim, e ela já estava com a dilatação total, assim, ela entrou com 7, e aí só nesse tempo ali da entrada ela já estava com a dilatação total. E o que eu achei bem interessante, assim, porque mesmo ela já estando nessa fase bem final, para ela foi muito importante a minha presença, acho que foi 1 hora ou pouco mais de quando a gente fez o contato até o nascimento, né, e eu acompanhei também na Repai ali, né, o pós, né, e até irem para o quarto, enfim. E eles ficaram muito, muito gratos. Ai, que lindo, Bruno. E a própria obstetra, que chegou um pouquinho depois de mim, ela me olhou e falou assim, que bom que você está aqui, me agradeceu por estar, né? E é tão gostoso, porque, assim, se for pensar, né, o quanto a gente também tem que legitimar o nosso espaço e ter profissionais obstetras, né, que valorizam, assim, é tão gostoso, né? E aí eu vi que fez Com certeza. sentido, sabe? E aí, bom, aí eu fui embora daquilo e tá, e agora como é que vai ser, né? E aí, assim, nas conversas de WhatsApp dos grupos de doulas, vários posicionamentos, né? No sentido de que, assim, a gente precisa se proteger, então a gente não tem que estar na cena do parto. E aí entra a questão da proteção da mulher, né? O que protege a mulher ou não, entendendo, inclusive, que a doula, ela tem vários benefícios, né? Do fluir do parto, de redução do tempo, redução de intervenções, redução de cesáreas, inclusive, né? Da própria violência obstétrica. Então, enfim, né? Ao mesmo tempo, é uma pessoa a Do mais. próprio empoderamento Hum, do próprio empoderamento daquela mulher, né? De ela realmente se sentir também empoderada e pronta para aquilo, não é? Porque
ela sente que tem alguém ali que vai estar por ela, não é? Porque às vezes ela precisa de alguém que esteja só por ela, além dela mesma, não é? Bem lindo isso que tu tá falando. É, e a gente como guardiã dos desejos dela, né? Assim como companheira Uhum, dela. E no sentido de proteção mesmo, né? Contra esses atravessamentos, esses aligeiramentos, que a gente sabe que por protocolo médico, por protocolo e não por caso a caso, muitas coisas acontecem e as mulheres acabam se submetendo a muitas situações que seriam indesejadas por elas, né? E desnecessárias, né? Então, assim, o que é realmente prioritário ali na cena do parto? Quem tem que estar ali, né? E o que é prioritário para essa mulher que está vivenciando seu parto, né? Então, aí eu comecei a me perguntar tudo isso e, claro, entender dentro da minha família, por exemplo, né, os cuidados e aí entra muito essa questão, né, como que cada família está lidando, porque, assim, tem um compromisso coletivo, né, por uma questão de saúde pública, de saúde coletiva, de estar isolado, né. Então, o que é essencial, né? E aí, nossa, e aí como é que a gente se coloca como doula diante de tudo isso, né? Claro que tem os limites impostos pelas instituições, mas aí entra como tu falou, né? As brechas, entre aspas, né? Das escolhas das mulheres para garantir o que para elas é importante, né? Inclusive, até reconhecendo que elas estão até mais vulneráveis diante da pandemia, né? E que talvez a doula fizesse, e aí eu não estava entendendo ainda exatamente, mas aí eu comecei a perceber que a procura pela doula não diminuiu, e ao contrário, aumentou, justamente porque as mulheres estavam mais inseguras diante de agora, né? Agora em pandemia, estou exposta, como é que vai ser para mim vivenciar o parto, plano de parto, minhas escolhas e tudo, né? Muitas mulheres precisaram redesenhar o plano de parto delas, inclusive. E aí, só antes de tu falar, sim. E a gravidez. Ah, desculpa. não, porque inclusive mudou o cenário das próprias maternidades. Algumas maternidades públicas fecharam, que inclusive eram de referência do parto humanizado aqui em Curitiba. Então, nossa, né? Então, para muitas mulheres ali, é agora, né? E a doula, ela vai tirar, ela vai sair, não precisa da doula. Como é que a gente lida com tudo isso? Né? Fala, Laila. E a mulher se tornou muito sozinha também. A gente tem percebido que agora a mulher não pode tá com as amigas, não pode compartilhar, não compartilha-se muito menos, não existe mais chá de bebê, não existe mais chá de bênçãos, o marido não vai mais nas ecografias, não vai mais nas consultas, então eu tô grávida muito solitária. Então o que a gente tem percebido também cá, não é, aqui em Portugal, é que a gravidez se tornou algo muito solitário, que antes já era menos, né, do que as nossas antepassadas, dessa divisão, dessa aldeia, né? E aí agora cada vez mais se torna mais só. Então, a busca da doula normalmente também vem nesse input, né? De eu quero realmente alguém que me ouça, eu preciso ser ouvida, eu preciso contar as minhas histórias, eu preciso contar as minhas dificuldades, os meus medos, as minhas crenças, e preciso ser ouvida mesmo, sentir-me ouvida durante a gravidez. Porque eu, como doula, também percebo muito que emocionalmente ali, a partir da 30ª semana, sempre aparece uma emoção que vai estar presente no parto também, que é o meu sinal ali, vai aparecer, e posso trabalhar antes, não é? Uhum. E aí só assim, surge também, não é? Então, perceber toda essa emoção que vem, quais as crenças, quais as dificuldades, o que vem, para realmente chegar no parto e ter o parto mais fluido, né? Mais leve, porque eu já emocionalmente já estou mais segura, mais empoderada, mais aberta, porque a parte é a abertura, né? Completo dessas emoções, assim. Sim, e a própria. E como que foi? É. E como que foi? Agora, qual é o cenário de agora, assim, no Brasil, né? Depois de já termos conhecido melhor o vírus e já estarmos mais tempo com a pandemia. Sim. Então, só voltando no que tu falou, assim, né? Porque para a mulher, várias coisas podem desestabilizá-la, né? Para a vivência do seu pai. Achei bem bonito o que tu falou, né? Porque ela precisa ser ouvida para poder se ouvir, né? Para poder se reconhecer naquilo tudo ali. Para ela se entender, né? O que de fato é importante para ela, né?
E assim, eu vejo que na hora do parto, às vezes há uma presença, sei lá, qualquer coisa externa pode interferir para desestabilizar o processo da mulher ali do parto. E a questão do medo do, do, do Covid, né? Isso em si já pode ser uma questão que desestabiliza a mulher. Né? Até porque, assim, aí ela tem que entrar, ela tem que ficar de máscara. Teve uma dolanda minha que falou assim: ai meu Deus, será que eu vou ter que ficar de máscara o tempo inteiro? Né? Então, só ela pensar isso, às vezes já entra ali naqueles receios ali. Vai vir por exemplo, na maternidade do SUS, né? Aí já entrando dentro do que tu falou, né? Como é que está, né? Então, assim, ainda está muito dentro do que já foi estabelecido no início, né? Por exemplo, o acompanhante nas maternidades do SUS, ele só entra quando a mulher está a partir de 8 de dilatação, 7 ou 8. E, então, ela sabe que ela vai chegar lá e se ela não tiver com a dilatação evoluída, ela vai ficar sem o acompanhante. E que depois do nascimento, o acompanhante está no pós-imediato, mas ela vai ficar sem ninguém, né? Nesses 2 dias que ela vai ficar na maternidade. Então, pensa o quanto tudo isso também desestabiliza a mulher ali antes de iniciar o parto, né? Eu vou sozinha, praticamente na cabeça, né? Como que isso chega para a mulher? Eu vou sozinha, né? Praticamente é isso, né? Sim, com certeza. E aí, assim, aí que eu senti que teve aumento é desse olhar, e tu falou para mim também, de entender o parto domiciliar como uma possibilidade, né? Isso aconteceu bastante no início. Sim. Aqui o Ministério da Saúde, no mês passado, a SGS, que é o que determina, a DGS, que é daqui o Departamento Geral de Saúde, ele determinou que os acompanhantes podem entrar, porque afinal não tem muito sentido se eles vivem juntos, se um é positivo, o outro também, se é negativo, o outro também. E se eles vivem juntos, eles trocam até os próprios vírus. Nós sabemos que se nós vivemos 14 dias junto com uma pessoa, a gente, nesses 14 dias, já tem os mesmos vírus e bactérias que a outra pessoa. E isso num casal é ainda muito mais forte. Então, eles recomendaram que os acompanhantes, então, têm direito de entrar com a grávida, em todos os hospitais, particulares ou públicos. Ai, que bom. Mas acontece que isso não está sendo seguido. Então, aqui nós temos um entrave de que foi determinado e isso não está sendo seguido. Então, agora tem uma busca muito grande pela Associação dos Direitos da Mulher e do Parto aqui, que é a busca disso, de realmente, assim, você sabe que tem alguma pessoa que não teve acompanhante e não testou, tem que fazer uma reclamação. Porque também as reclamações funcionam para isso, né? Para que a gente possa estar fazendo algumas alterações. Porque é importante que com a pandemia sejam feitas medidas que realmente, racionalmente, vão ter justificativa, mas o acompanhante não, porque se um tem, o outro também tem, então é igual, os dois são um casal, são uma família. E essa unicidade de ser tratada é muito importante, não é? É uma busca. Na verdade, eu tenho sentido, né, com a pandemia, assim, que os nossos pequenos direitos adquiridos enquanto mulher, eles são deixados muitas vezes de lado, sabe? Por quê? Porque a gente, como sociedade, vai primeiro tirar e privar as pessoas dos direitos para depois poder ver se realmente volta ou não a dar esses direitos novamente. E aí, com a mulher grávida, tem acontecido muito isso, né? E isso em todos os casos. A quantidade de induções aumentou muito, eu não sei aí, mas assim, para que eles diminuam a quantidade de pessoas dentro de uma maternidade ou dentro do hospital, para não aglomerar. Então, a partir das 40 semanas, já se fala assim, vamos induzir? Então, não espera até 42, que é o recomendado. Então, isso também é uma violência, porque é uma violência contra o próprio bebê, porque ele tem o direito de escolher o dia de parir, o dia de nascer, o dia do nascimento e quando, principalmente, ele está maduro. Então, a gente, às vezes, induz, porque é melhor para o sistema, mas aí aumenta a quantidade de bebês numa UTI neonatal, porque tem uma quantidade muito maior de bebês a nascer com não amadurecido, com necessidade ainda de luz ou outras necessidades que venham de um bebê que não estava pronto ainda. Isso aconteceu aqui, Laila, bem no início da pandemia, dos médicos dizerem assim, ó, vai estourar, vamos tirar esse bebê
antes que a pandemia estoure de vez mesmo, e que a gente também não sabe como vai ser, então naquela insegurança, garantir, garantir, e aí, enfim, né, aí altas críticas aí. Nós, como doulas, a gente sabe, né, que aparentemente isso não faz nenhum sentido, né, mas depois eu não percebi mais movimento nesse sentido, né, de da indução, né? Porque aí a pandemia se estendeu, né? Aí não tem mais, é dentro, é fora, estamos tudo dentro, né? Então, a hora que for é a hora, a cena, o cenário é o mesmo, né? Claro que aí entra a questão, estamos em bandeira amarela, estamos em bandeira laranja, abre comércio, fecha comércio, reduz o tempo do comércio, aí a gente fica naquela também. Então, em relação às maternidades, né? Eu falei a realidade do SUS, mas nas particulares também, por exemplo. É um hospital também, então não entra doula, mas o acompanhante entra e fica. Mas não tem visitas. Aquele acompanhante, se sair, né, uma dinâmica ali do acompanhante de não sair, de não entrar outra pessoa, de não visitar. Ou no início, Que isso justifica, né? idosos. Pode visita, mas não pode crianças. Então, assim, aí vários momentos, né, várias mudanças. E maternidade. Sim, quando existe uma justificativa, né, racional para que isso seja impedido, isso torna mais fácil e é mais fácil da grávida propriamente entender. Se ela tiver o acompanhante, mas o acompanhante não pode sair, ele vai ter que se programar de levar a mala para ficar os dias também todos lá. E isso é justificado, não é? Então nós estamos aqui numa busca muito grande para que realmente esses direitos retornem, que é o direito do acompanhante, que é a não indução, e talvez, quem sabe, no futuro próximo, voltar a doula, desde que ela tenha o teste negativo, não é? Que aí, mesmo que a gente tenha que fazer o teste... Porque aqui a doula, em algumas maternidades, ela está entrando. Para algumas, ela pode entrar em qualquer ambiente, seja na acomodação, seja no suíte de parto, seja dentro do centro obstétrico, na REPAI, que é a recuperação. E tem maternidades que tem uma área em que a doula entra, outra área não entra. Então, enquanto está na suíte de parto, a acomodação pode, mas se entrar para o CO, para a área restrita, a doula não entra. Então, cada maternidade também está fazendo sua realidade. Nos últimos tempos, voltou a aceitar a presença da fotógrafa. Enfim, cada maternidade está fazendo a sua maneira. Mas essa questão do acompanhante que tu está falando, ela é essencial, né? Como tu falou dessa unidade, né? É a construção da família. É dar o direito a quem tem que estar ali mais do que qualquer pessoa, né? Mais do que qualquer equipe. Quem que tem que estar ali, né? Então, e é um direito, né? Eu tenho uma dolanda que ela optou pelo parto domiciliar e o plano B dela era o SUS e ela é advogada. Então, ela foi fazer todos os levantamentos para ela dizer assim, não, eu tenho esse direito, eu conheço o meu direito e eu não vou abrir mão dele, né? Achei bem lindo o movimento dela. Só que é isso, assim, a gente tem que lutar, e é uma frase que eu falo, a gente tem que lutar por um parto no Brasil. E aí, assim, nesse cenário de pandemia, tu tem que lutar pelo básico do parto, né? Então, super complexo ao mesmo tempo. Para aquela mulher que está se vendo grávida e tal, e muitas vezes pela primeira vez, e tá ali, entre aspas, refém do que é oferecido para ela, né? Sem, às vezes, entender quais são os seus direitos realmente, ou o que é importante para ela, né? Sim, e como é um movimento realmente da mulher, né? Eu sempre digo isso aqui muito fortemente, assim, é um movimento que nós mulheres temos que fazer e as grávidas têm que fazer, porque pelo sistema não teria mudado nada de partos humanizados no Brasil também, porque para eles é muito cômodo tudo. Então, realmente é um empoderamento nosso enquanto mulheres. Aqui em Portugal também é um empoderamento nosso enquanto mulher, de buscar nossos direitos, de sabermos os nossos direitos, de irmos atrás dos nossos direitos e de brigar pelos nossos direitos, não é? E no sentido não só de bater contra, de encontrar realmente um local que atenda os seus desejos. Acho que a grande busca da grávida e a segurança que ela procura é isso. Qual é o meu sonho? Quais os meus desejos? E onde eu vou conseguir isso, mesmo em época de pandemia, sabe? Porque isso é possível. Às vezes é um pouco mais complexo? Às vezes é um pouco mais difícil? Mas é importante
importante que esse empoderamento aconteça, que essa busca aconteça. Até porque a busca desse empoderamento facilita o processo do parto, porque quando vira o parto e a dor do parto, eu me sinto que se eu fui capaz de trilhar o meu caminho, escolher os meus caminhos, eu sei que eu sou capaz de conseguir. Perfeito. E quando a gente fica assim, Laila, e por isso que eu acho a importância da rede, né? Quando a mulher ela tá muito isolada, ela não tá ali entendendo, não tá nas discussões, ela não tem informação, ela não busca informação, a informação não chega para ela. É muito mais difícil ela sozinha reconhecer tudo isso, né? Principalmente a mulher que nunca viveu um parto. Se ela não conseguir se ela não se colocar com seus pares, né? Dificilmente ela vai fazer esse caminho da sua própria percepção, por mais que internamente ela tenha o desejo, mas eu quero que seja de uma outra forma. Mas como é que eu busco isso, né? Por isso que a doula, ela tem também esse papel, né? Que passa, como tu falou, por esse... Sim, com certeza. Ela tem esse papel e esse espaço. E é muito bonito também pensar assim que é importante a gente também ter a ideia de que cada mulher tem sua doula. E não tem problema essa busca, porque às vezes eu sempre digo assim, o encontro de duas pessoas tem que ser aquilo, né? Aquele feeling. É realmente aquela pessoa, eu saio desse espaço, eu saio desse encontro, eu saio dessa reunião muito bem e muito feliz. E nisso eu tenho certeza, essa é a pessoa que eu quero que esteja comigo, essa é a pessoa que vai de encontro às minhas respostas. E essa busca, ela é muito interna, é como se fosse encontrar uma irmã fora do contexto familiar. É realmente encontrar alguém que tem os princípios e o pensamento e a forma de pensar igual. E essa busca também é muito bonita, porque ela também faz esse viés de empoderamento, não é? De o que eu quero, como eu quero e quais a mulher que eu quero que esteja junto comigo nesse momento. Sim, eu sempre acho muito lindo quando uma mulher entra em contato comigo, porque é tão bonito ver esse caminho que ela está trilhando, ela está ali buscando, ela está querendo olhar para isso tudo, né? E aí entra lá, eu acho que agora, a partir do que tu falou, né? Pensar como é que o nosso trabalho aconteceu, né? O que foi nesse momento de pandemia, né? O que a gente precisou fazer para garantir, né? O trabalho acontecer, a partir do momento que... Aí eu tive o start, né? Tá, fiquei umas 2 semanas paralisada, tá, e agora o que eu vou fazer, né? E nós comunitar também, né? Entendendo, tá, e agora na pandemia a gente faz a dança online, em sala de reunião e tal. E como a dolagem pode acontecer, né? E aí, enfim, não sei se você quer falar primeiro sobre isso. Foi uma mudança muito grande, uma mudança positiva em muitos aspectos, porque a gente tinha muitas rodas de grávidas já marcadas e agora as rodas de grávidas acontecem online, não é? Sim. Sinto, claro, a gente perde um pouco do contato visual e físico, né, com as pessoas, e isso às vezes faz um pouco de falta, mas no geral, assim, é muito positivo porque consegue também pessoas de muito mais longe, ou pessoas que não conseguiriam sair de casa naquele momento, estar presente, sabe? Porque facilita, porque você só precisa ligar o computador e tá tudo certo, já tá na reunião. Então a gente fez muito esse processo, além do atendimento online mesmo, quanto doula, e no parto mesmo, né? Muitos partos agora, já que eu não posso entrar no hospital, eu atendo online e tô ali disponível, dizendo principalmente às vezes pro companheiro o que é para se fazer, não é? Sim, e assim, e passa também um caminho para nós de ultrapassar uma resistência, pelo menos eu, uma resistência em relação ao virtual, porque eu sou muito do olho no olho, da presença. Eu lembro que antes até a Mela ri de mim, que ela fala assim que eu tinha uma trava para fazer áudio no WhatsApp. Ai, fofinha! Pegou a pequena aqui. Ai, eu tinha uma trava até para fazer áudio no WhatsApp. Vou fazer um áudio, vou gravar e tal, né? Aí transpor essa barreira, uau, né? Agora eu faço áudios, eu me comunico, é bem mais fácil do que ficar escrevendo, a comunicação fica mais clara e tal, né? Aí tá, agora eu vou me comunicar em tempo real por WhatsApp, não é mais só o áudio. Então é mais um caminho ali, né? Galgar um terreno, um espaço ali, né? Se reconhecer naquilo ali também, né? Que aquilo pode ser uma ferramenta, uma forma de atuação e que aquilo pode fazer sentido, apesar de não ser a forma que eu desejaria, né? Em essência, coisa, né? E aí, pronto, e aí fazer a chamada de vídeo, e às vezes com um casal que a gente não se conhece presencialmente, né? E achar que tudo bem, que pode ser assim, né? E aí você fala,
Nossa, eu tive uma resistência enorme para fazer um encontro pós-parto virtual. Eu tenho alguns encontros de pós-parto que ainda não foram feitos. Acho que por essa resistência, não só minha, como da mulher. Mas a gente vai fazer esse encontro assim, né? Será, né? Até porque tem a coisa do bebezinho já, né? E aí, assim, os primeiros encontros que eu fiz virtual, ficou faltando. Claro, fica aquele sentimento assim, né? Ai, ficou faltando. Mas, por outro lado, assim, muita coisa foi garantida ali, né? E aí eu vi, assim, pode ser assim. Mas com o passar da pandemia ali, do tempo, e com alguns casais dizendo assim, ah, a gente gostaria de te encontrar presencialmente, porque a gente não se conhece. E vendo as pessoas trabalhando, amiga físio que atende o dia inteiro como físio, eu tenho uma irmã que tem loja, abrindo a loja, as pessoas vivendo e acontecendo. Tá, então assim, não é aglomeração, eu vou lá, a gente faz um encontro presencial, que depois no parto a gente vai se encontrar, e aí até inclusive no plano de parto É, entender, pode aqui encontrar, pelo menos, né? aqui pelo menos um presencial eu também acho que é importante. Hum? Aqui, pelo menos, eu também sinto a mesma coisa que você. Eu também tenho um pouquinho de reticências e sempre fico um pouco mais assim. Mas, assim, pelo menos um presencial, o olho no olho, mesmo que seja com distanciamento, Sim, é pode muito mostrar. importante para que você realmente tenha, sim, máscara, todas as coisas que são necessárias, mas realmente tá junto com a pessoa, sabe? Sentir a energia presencial da pessoa e fazer essa troca mesmo presencial quando realmente se tem, assim, essa oportunidade, né? Eu acho que eu fiz E às vezes também. lá, eu acho que depois de 3 meses de pandemia que eu fui fazer, 3, 4 meses, é que eu fui fazer um encontro presencial. Que aí eu, tipo, abri a guarda. Tá bom, vou fazer um encontro presencial. E um encontro de 4 horas. 4 horas, porque assim, aquela sedenta, né, assim, de contato, que na verdade é isso, a gente tá muito carente. Eu tô muito carente de contato, de troca presencial mesmo, né? A gente fica. E imagina para a mulher gestante, né? O quanto para ela que tá ali. Porque eu acho que tem lá um imaginário, assim, né? Ah, quando eu engravidar, eu vou estar cercada de cuidados, porque a gente é cuidada quando a gente está grávida. Eu lembro, eu em fila de banco, sabe? Em fila, as pessoas te darem preferência. Eu lembro uma vez que eu estava na frente do banco esperando uma carona. Assim, eu só tava parada, não tava, tava tranquila, só que eu tava ali parada. Cada um que entrava perguntava: você tá bem? Tá tudo bem? Porque eu tava bem grávida. E é gostoso receber cuidados e carinho das pessoas, né? Ou aquela coisa, vou ter uma roupa de grávida, vou sair na rua, as pessoas vão ver, vão perguntar. Aquela coisa da barriga pública da mulher, todo mundo quer tocar, quer perguntar quem que vai vir, qual que é o nome, quanto tempo de gestação. E aí não tem nada disso, né? Não tem isso. A mulher tá ali dentro de casa. É aquele puerpério antecipado. Ela já entrou na caverninha antes do bebê nascer, né? E, nossa, tão complexo tudo isso. E aí, assim, e pensava que Sim. aí pensa, né? Assim, até que ponto esse risco controlado, né? Da doula estar ali uma vez, né? Em presença, realmente, né? Eu acho que são questões. Às vezes também tem acontecido aqui, sabe, Bruna, de a gente, como a doula não pode ir para o hospital, tem acontecido muitas vezes de acompanhar a grávida, então, em casa antes, Sim. até a fase que ela se sente segura em casa, e depois ela vai para o hospital. Então, nós determinamos isso antes, e eu, como doula, também vou ajudar nesse processo, ajudar nesse caminho, no alívio das dores, na segurança dela, no se ela se sentir segura em casa, até o processo de ela ir para o hospital, não é? Então, ela tem aquele conforto também de antes de chegar, de chegar no hospital, não é? Já é um bom cuidado. Sim, eu acompanhei parto assim também, Laila, de fazer esse acompanhamento em casa e ela chegar já no momento, inclusive no SUS, que o marido já pôde entrar, assim, né? Logo em seguida já entrou também, que era algo que era importante para ela. Mas assim, aí o relato do parto em si, com violência obstétrica, infelizmente, com atravessamentos, sem consentimento da mulher para alguma intervenção, por exemplo, a episiotomia.
E assim, e aqueles 2 dias, né, sem apoio. Ela falou assim, Bruna, eu precisava ir no banheiro, eu estava cheia de pontos, justamente por conta da episiotomia, né, e teve o uso do fórceps com tração, assim, bem agressiva. E aí, assim, ela nunca tinha cuidado de um bebê e ela tinha que cuidar dela. E foi super complexo, super, assim, muito difícil lidar com tudo isso, né? E isso por conta do cenário político. Então, assim, quem justifica pensar, né? E o quanto isso também marca a história do próprio maternário, né? Dali dela ter que se conectar com aquele bebê num cenário que é de sofrimento para ela, de dor, que está marcado no corpo dela e que envolve inseguranças, medos e sentimentos, né, difíceis de se lidar. Então, o quão complexo é, né? Simplesmente, não entra o acompanhante, simplesmente não sei o quê, para evitar o risco da contaminação com Covid, né? E o quanto também envolve outros prejuízos, né? Sim, e lembrar sempre que é uma linha muito tênue, enquanto o que eu estou fazendo realmente para a pandemia ou quanto estou sendo retirada dos meus direitos. É uma linha muito tênue dessa razão, de se realmente tem um porquê ou não, de alguns procedimentos ou não. Então a gente, enquanto ser humano, enquanto cidadão do mundo, não é? Nós temos que ficar muito antenadas para ver se as restrições não vão contra direitos já adquiridos. Isso é muito importante. Direitos já adquiridos são direitos que realmente, enquanto mulher, enquanto ser humano livre, enquanto cidadão livre, nós temos, não é? E que isso não vai fazer mal para nenhuma outra pessoa. Então, se invade o nosso direito, é muito importante que, enquanto ser humano, nós também nos unamos para buscar a volta desses nossos direitos, né? Seja a não episiotomia, seja a não indução, seja a presença do acompanhante, seja as coisas que realmente fazem muito sentido, porque quando estamos num momento tão delicado assim da humanidade, a gente também pode sofrer alguns danos enquanto direitos, e a gente tem que tomar esse cuidado tão grande, né? Seja aqui, seja no Brasil, seja em Portugal. A gente sempre pensa que na Europa as coisas são mais evoluídas, né? A gente tem essa visão como brasileiro, e não é mesmo. Eu digo que o cenário de parto em Portugal, ele é tão mal quanto no Brasil, porque aqui ainda tem uma busca muito, muito, muito grande ainda para se trilhar do parto humanizado, assim, seja em contexto da mulher ou seja em contexto dos próprios profissionais de saúde daqui, sabe? Sim. Até vou mais longe, do profissional de saúde mesmo, que ainda falta trilhar esse caminho de volta à humanização, né? Sejam de enfermeiras, sejam de médicos, sejam de todos os profissionais que envolvem o trilhar do parto, não é? Que lindo tu falar esse caminho de volta, né? Eu estava grávida do meu primeiro filho, fiz uma visita numa maternidade aqui em Curitiba, e ela perguntou assim, quem quer parto humanizado lá pelas tantas, na palestra lá sobre a maternidade, tudo, ela falava da cirurgia, ela perguntou assim, quem quer parto humanizado? E eu levantei a mão, acho que eu fui a única, levantei a mão, e também o que ela entendia por parto humanizado, né? E aí ela falou assim, porque agora é moda isso. E assim, aí mexeu comigo, que na verdade não tem nada de moda. E a forma como a gente veio ao mundo, a forma que sempre foi, né? A gente só quer o que é nosso, o direito de ter nascido num corpo de mulher, né? Dá licença, né? Mais ou menos assim, né? Então, realmente, né? Como diz o documentário, o renascimento do parto, né? É esse olhar porque sempre foi, na verdade. E que aos poucos, como legitimado como forma de proteção, né? Foi sendo tirado, assim como o Covid, como forma de proteção, também vem tirando muitas coisas dos direitos das mulheres em relação ao nascimento dos filhos, né? E aos processos que envolvem a sua própria integridade física e que tem muitos impactos na vida toda. Né? Então, assim, nós... E não que isso não seja positivo no fim das contas, porque das contas faz com que mais pessoas tenham que buscar e mais pessoas se empoderem dentro delas mesmas. Mas até chegar lá, a gente tem uma privação de direitos muito grande. Então é como se realmente
acho que Buda fala que a gente tem que ir para os extremos para depois chegar ao caminho do meio, não é? A gente realmente, em todos os aspectos da humanidade, sempre vai para os extremos, excedentes, para depois chegarmos no caminho do meio. Claro que isso leva muita gente a se iluminar, no sentido de se empoderar, de perceber os seus próprios caminhos, mas até que ponto isso traz também tantos prejuízos para tantas mães, tantos bebês, tantos nascimentos. E é nesse quesito que falo aqui, no sentido da busca das mulheres em Portugal. É uma busca que tem que ser legitimada pelas próprias mulheres, como foi no Brasil, não é? Porque os profissionais de saúde vão mudar a partir do momento que perceberem que estão perdendo o mercado de trabalho, estão no mercado. E vira moda no sentido de que, aí já é moda, né? Aqui ainda não. O parto humanizado vai virar moda porque realmente as mulheres começam a procurar mais e isso gera lucro, já gera mercado, gera compra, não é? E aí os profissionais de saúde vão atrás disso, né? De realmente ter essa fatia de mercado. Claro, outros vão realmente por sentirem que é esse seu chamado visceral. Mas é uma busca que realmente nós temos que, enquanto mulheres, chamarmos umas às outras, o mundo inteiro, para antenarmos a isso, a essa procura pelo nosso empoderamento, pelas nossas vontades assistidas, pelo respeito às nossas vontades e ao que nós queremos, enquanto o nascimento do nosso filho, que foi criado dentro do nosso ventre, no meu corpo, que o corpo é meu e que eu só deixo fazer no meu corpo, que realmente eu acho que deve ser feito. E não o que o profissional ali, seja qual for, decide ou quer fazer. Meu corpo, minhas regras, né? E aí, assim, Sim, nossa, corpo porque, como eu falei, né, como forma de velado, né, essa forma de violência, essa violência como forma de amparo, né? Então, eu acho que a gente tem que se perguntar, né, nós como doulas, que acompanhamos as mulheres e as mulheres que estão vivendo esses processos para entender as suas escolhas em relação aos seus partos, o que de fato ampara, o que de fato protege, porque senão a gente vai na corrente mesmo, né? E fica exposta realmente a viver situações bem desagradáveis e que não fazem sentido, né? Que não fazem sentido. Sim. Infelizmente olhar para isso. E em termos de cesáreas, e você tem sentido que aumentou ou não? A gente falou um pouquinho da indução, não é? Então, é isso que eu ia te dizer quando tu falou da indução, eu comentei que sim, mas na verdade é mais a cesárea eletiva agendada, né, do que a indução em si. Vamos tirar esse bebê agora, porque agora é mais seguro, né, isso aconteceu no início da pandemia. Mas em relação ao aumento, na verdade, eu acho que o que sempre foi, né, talvez um pouco, né, para começar, né, diminuir a aglomeração, né, muita gente falando e tal, mas assim, já é a cultura daqui, né? Chega, já vamos. Aqui não é cultural, não é cultural cesárea, mas tem se tornado. Então eu vejo assim um caminho contrário. Uhum. Um caminho contrário. Dos últimos anos que eu tenho estado cá, tem aumentado cada vez mais a quantidade de cesáreas eletivas. Pela escolha ou por motivos que não são justificados. Então, aqueles motivos que eu via no Brasil antigamente, que sabiam que não tinha, cordão ao redor do pescoço, bebê muito grande, motivos que não são justificados mesmo, sabe? Placenta muito madura, muito dura, baixa quantidade de líquido amniótico, sabe? Coisas que a gente ouvia, quer dizer, eu ouvia, deve existir ainda bastante, mas que eu ouvia bastante no início do trabalho como doula, e que diminuiu, porque as mulheres começaram a questionar e falar que não eram verdades. Aqui, agora, muito presente, então, sim. Então, eu vejo que aqui, agora, a quantidade de cesáreas são enormes devido a esses motivos, sabe? Motivos que não são justificados. Então, a mulher também tem que muito ler mesmo, se informar, ir atrás da literatura científica para poder saber que, não, esses motivos na literatura científica não fazem sentido, não é? Uhum. E até agora eu já tenho uma coisa que antes se procurava, né? Sabe, como saber se seu obstetra é cesarista ou não. Na verdade, é porque o obstetra, ele
desenvolveu aquela técnica boa e para ele é seguro fazer isso. Ele não está fazendo por mal. Mas, na verdade, a maioria dos obstetras aqui de Portugal desenvolveram essa técnica. Eles são bons na técnica, são bons na cesárea. E para eles é muito mais seguro, muito mais rápido, muito mais fácil agendar a cesárea. Então, ele vai induzir a isso de uma forma errada, né? De uma forma equivocada. Então, a gente tem que se antenar muito para isso, para realmente buscar os direitos das mulheres em relação a isso, sabe? Não que não aconteça no Brasil também, eu sei que sim, mas assim, estou a dizer que isso agora é muito real, muito tátil, muito real mesmo aqui, e a gente tem que levar em consideração isso. E aí, Laila, tu tava falando para mim, né? Quer contar um pouquinho como é que tá, né, nesse cenário de pandemia? Contar um pouco. Como que tá, né? Contar um pouco. Pelo parto domiciliar por conta da pandemia. Aqui a gente tem tido uma busca maior do parto domiciliar por causa da pandemia, por causa no sentido de a mulher muitas vezes preferir o parto domiciliar para não precisar ir para o hospital, as regras são mais duras, não é? E a gente sempre tem que fazer uma avaliação muito real e daquele histórico da mulher, não é? Daquele mapa de mundo que a mulher traz, não é? Se a mulher traz como mapa de mundo que o hospital é o lugar mais seguro que existe, ainda é melhor que ela vá parir no hospital, porque dificilmente ela vai conseguir ter abertura e tranquilidade de estar em casa e parir. E agora, se uma mulher realmente sente que em casa é o melhor lugar e que ninguém tira ela dali, que só em extremos muito grandes ela vai para um hospital, é o contrário, é o lugar que ela se... Então, como doula, a gente sempre faz essa pergunta, né? Qual é o lugar que tu se sentes mais segura, mais segura mesmo? Porque parto, liberação de ocitocina, para trabalho de parto, a gente precisa estar completamente sem o racional, aberta. Então, a mente tem que desligar para o corpo funcionar. E para isso acontecer, para essa abertura acontecer, a gente precisa estar segura, precisa se sentir muito segura mesmo, naquela escolha. E a gente está conversando agora, a gente como grávida tem que abrir os leques de todas as oportunidades possíveis, olhar elas de forma racional e escolher qual é a que me chama realmente seguramente, qual é a que eu quero. E sempre ter plano A, plano B. É importante ter sempre, mesmo que decida com parto familiar, plano B é fundamental. Não adianta pensar que não vai existir plano B. É impossível, é como pensar que nunca vai existir uma cesárea. Uma cesárea pode existir e salva muitas vidas. Mas a gente sempre tem que pensar em plano A, plano B. C, D. Eu vou contar um pouquinho do meu parto, né? Eu tinha plano A, plano B, plano C, plano D, plano E. Porque eu decidi ter meu parto no Brasil. Então, imagina, todo mundo falava assim, por que, não é? Tu mora na Europa, vai vir pro Brasil teu parto. Mas eu queria muito ter o parto com a Ana Oli. Muito, eu sonhava com isso quando eu fiz o curso. E falava, não, eu quero ter um parto com essa mulher é incrível. E realmente, eu viajei do Portugal para o Brasil com 38 semanas. Então, eu já tinha que ter plano A daqui para ter o parto em casa aí. E tinha que ter o plano D daí, que fosse o hospital que ia ser se não fosse a Nauli. Então, é muito importante, porque faz parte do empoderamento também, abrir esses leques, planejar, escolher os planos, o que escolher o que eu quero para mim, né, enquanto parto. Porque a partir do momento que eu também sentia que todos os meus sonhos, todas as minhas vontades estavam sendo realizadas, mais força eu tinha de enfrentar qualquer coisa, mais forças me dava de perceber que eu realmente queria passar aquele portal do parto daquela forma e que eu ia conseguir isso, não é? Ai, que lindo! Amei a história. E... Bem, foi muito bonito, acho que pelo meu marido, meu companheiro, não é? Oi? Porque acho que foi muito bonito pelo João, meu companheiro, ter aceitado também esse desafio, não é? Porque o casal entre si também tem que estar com a mesma sintonia, não é? Para que depois não existam culpas, não é? Nessa sintonia. Então foi muito bonito esse processo da paternagem também, de escolher junto. De entender o que importa, né? Qual forma vocês querem trazer a vida de vocês ao mundo e como, com quem, onde, enfim, muitas decisões mesmo, né? E que lindo esse caminho que vocês fizeram. Nossa, que maravilha. E, enfim, eu acho que está encerrando nossa live pelo horário. Eu acho que agora o Insta está permitindo lives maiores, mais longas, mas eu tenho várias coisas para fazer, não vou conseguir me estender.
Com certeza nossa conversa podia ficar mais muito tempo, teria muita coisa para a gente compartilhar. A gente acompanhou várias mulheres nesse tempo de pandemia, ambas, né? Nós como doulas, eu aqui, em Curitiba, Brasil, em Portugal, né? Mas, enfim, são assuntos aí para mais de metro, né? Então, acho que a gente vai encerrando, né, Laila? Super te agradeço pelo convite que tu deu, né? Ah, eu também. Ah, eu também, Bruna. Acho que foi super, super bom, super válido. E acho que dividir esse caminho, né, de dolagem, de troca, é muito importante para mim. Espero que quando eu estiver aí no Brasil, a gente pelo menos se falar via telefone, já que a gente vai estar mais perto, para a gente conversar, que realmente é muito bom, assim. Ai, com certeza, Laila. Obrigada por todo o carinho. E seguimos Obrigada, obrigada a você. companheiras de dublagem, de profissão, né? Muito gostoso a gente se fortalecer na gente mesma. Sim. Muito obrigada por estar aqui contigo. Foi um imenso prazer. Obrigada. E um bom dia para ti. Que hora que é aí para ti agora? Agora são quase 2. A Laila almoçou conversando comigo, né, Laila? Eu falei, que horas que é aí, guria? Porque aqui é de manhã ainda. Sim. Bom almoço para vocês. Aproveitem o almoço. Gostou aqui, falou que foi lindo. Obrigada, Mela. Graças a ti que nós estamos aqui as duas juntas. Eu agradeço a Mela. E quando a Mela falou assim, a Laila pensou em fazer, eu, ai, que bacana. Como é que eu vou recusar esse convite? Claro que eu não vou recusar esse convite. Laila, grande beijo. Convite das Muito bom. mulheres, então, Um beijo. de conteúdos, que são muitos, que estão lá pelo portal, feitos por nós, com todo carinho, pelas nossas parceiras. Enfim, é isso. Grande beijo. Obrigada às participações. Obrigado, Laila. Beijo. Graças a Alce também. Sim, beijo, Alce. Beijo grande. Como é que eu faço para fechar? Um beijo. Tchau. É o X, né? É lá naquele X que eu aperto, né? A outra vez eu comi uma bola. Eu sou experiente com lives, mas não sei o que aconteceu, que eu não consegui salvar esses tempos. Vamos na fé, Laila. Vamos salvar essa live. Vamos.